queridos, estou de volta, agora para falarmos sobre os conteúdos de geografia. E eu iniciarei falando para vocês sobre o nosso país, o Brasil. O Brasil, ele é o maior país da América do Sul. Ele está organizado em federações ou estados. Por isso, o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. O Brasil, ele está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília, que por sua vez é a capital do nosso país. Mas vocês aí em casa devem estar se perguntando: se o Brasil é o maior país da América do Sul, ele sempre foi grande assim? Ou como era a forma do Brasil? Como era a formação do Brasil antigamente? E hoje, como é a formação do Brasil? Eu vou tentar responder essas perguntas para vocês. Vamos lá. A primeira pergunta: o Brasil, ele sempre foi grande assim? Não. Antigamente, o Brasil, ele tinha uma forma bem reduzida. Chega para cá que eu vou contar uma historinha para vocês. Vou relembrar uma história para vocês. Vocês lembram na época que os portugueses chegaram aqui? Exatamente. Quando eles chegaram aqui, o Brasil, ele precisou ser organizado para que Dom Manuel, o então rei de Portugal, pudesse administrar esse território que eles tinham descoberto. E uma estratégia que Dom Manuel utilizou para organizar esse território foi dividindo em pedaços de terra. Esses pedaços de terra ele chamou de lote. E cada lote desse, ele deu a uma pessoa de confiança dele, o qual ele chamou essas pessoas de donatários. E esses donatários, eles eram responsáveis por organizar cada pedaço de terra desse. Posteriormente, esses pedaços de terra ficou conhecido, foi chamado de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Sabe por quê? Porque ela passava de geração para geração. Ela passava de pai para filho. Então, meus amores, percebam que a primeira formação do Brasil foi em capitanias hereditárias. E tinha um detalhe. Essas capitanias, elas não podiam ser vendidas, não podiam ser trocadas, não podiam ser negociadas de forma nenhuma. Se o donatário morresse, quem teria por obrigação de cuidar dessa capitania era o seu filho. Daí o nome capitanias hereditárias, porque era passada de pai para filho. Compreendeu um pouquinho? A primeira formação do Brasil foi em capitanias hereditárias. Agora, essa formação, hoje o Brasil, ele cresceu muito. Ele está bem diferente de antigamente. E ele tem uma outra formação. Mas esse crescimento do Brasil foi devido aos ciclos econômicos. Vou explicar. Os ciclos econômicos são produtos que eram produzidos naquela época. Produtos que produziam e que davam um dinheiro, davam recursos. O primeiro produto que começou a dar recursos, que começou a gerar renda aqui no Brasil para os portugueses, foi o açúcar. Depois vieram as minas, encontrando ouro, pedras preciosas. Logo depois veio o café e assim por diante. Então,
À medida que esse crescimento ia avançando, porque eles tinham que sair procurando para ver se achava essas minas, se achava esses produtos, eles iam conhecendo mais e mais o território. E um personagem importante em toda essa expansão territorial, né, é um personagem importante por conta de todo esse crescimento territorial, foram os bandeirantes. Os bandeirantes eram homens que os portugueses enviavam para cá e que eles tinham o objetivo de entrar naquela mata que até então não conhecia. Eles tinham o objetivo de entrar naquela mata para ir procurando, para ir conhecer o território. E nessa procura, muitas vezes eles encontravam minas, eles encontravam outras minas, eles encontravam escravos fugitivos, que num certo momento eram os índios, e mais à frente começaram a ser os negros. Então, assim, quanto mais esses bandeirantes entravam na mata, mais coisas eles iam encontrando e mais conhecendo o território. Então, esse território ele começava a se expandir. Então, o território ele foi crescendo tanto que a formação dele teve que ser mudada. Lembram? Lá no início, a primeira formação foi capitanias hereditárias. Hoje, devido ao crescimento do Brasil, ele teve a sua formação. E hoje ele está dividido em regiões. E o Brasil, ele possui 5 regiões. Eu vou tentar falar resumidamente um pouquinho de cada uma delas. Sim, ele está dividido em 5 regiões. E aí, quais são essas regiões? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eu vou resumir falar um pouquinho sobre cada uma. A região Norte. A região Norte é a região mais extensa do país. Extensa quer dizer, ela é a região que tem o maior território, maior em tamanho. Então, ela é a região mais extensa do país. E ela é composta por 7 estados, que são eles. Deixa aqui, vamos ver se não falha, se a memória da Pro não vai falhar agora, hein? A região Norte, ela é composta por 7 estados. Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins. Aí vamos para outra região, a região Nordeste. A região Nordeste, ela é a 3ª maior região em extensão. E a região Nordeste também é onde está localizado o nosso estado, o estado da Bahia. E esta região, ela é composta por 9 estados litorâneos, que são eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Sergipe. Tudo bem? A nossa 3ª região é a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela é composta por 4 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Lembram? Brasília. Bem, meus amores, e aí eu já falei da Norte, Nordeste, Centro-Oeste, vamos para a região Sudeste. A região Sudeste é a região mais rica e mais populosa do território brasileiro. Essa região ela é composta também por 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e deu um branco. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais
e deixa aqui a Pro Espírito Santo. A Pro teve que dar uma pescadinha aqui porque realmente falhou um pouco a memória da Pro. Então vou só repetir. A região sudeste, ela é a maior região, ela é a mais populosa, ela é a mais populosa e ela é a mais rica de todo o território brasileiro. Ela é composta por esses 4 estados que eu acabei de falar para vocês: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E a última região é a menor região. E ela é composta apenas por 3 estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Bem, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre sobre o nosso país e a divisão territorial. Se vocês ainda tiverem algumas dúvidas, quiserem compreender, relembrar, voltem no vídeo, assistam novamente. E eu vou deixar 2 tarefas para vocês. A primeira tarefa é uma tarefa sobre colagem. Vocês irão desenhar o mapa da região e em cada região vocês irão colar um material que seja disponível, que esteja acessível para vocês. Eu vou dar um exemplo. Na nossa sala de aula, nós iniciamos essa atividade. Foi já na última semana antes dessa parada por conta do coronavírus. E alguns alunos, infelizmente, não puderam fazer porque eles faltaram. E outros não conseguiram concluir por conta do tempo. Então eu achei por bem a gente voltar de novo nessa atividade, até porque é uma atividade bem bacana de fazer. E agora que vocês estão em casa, vai ser bem mais tranquilo e vai dar para fazer direitinho, também com o auxílio da mamãe e do papai. Vocês irão desenhar o mapa da região e em cada região vocês irão colar grãos. Aí você vou dar um exemplo. Na região norte, você vai lá e cola grão de feijão. Na região nordeste, cola grão de arroz. Na região sudeste, você cola grão de milho de pipoca. Na região sul, você pode não ter mais grão, põe massa de sopa, coloca lá massa de sopa. Enfim, o material vai ficar a critério de vocês. Eu sugeri grãos porque eu acho que tem uma variedade maior. Principalmente o feijão, que a gente encontra feijão, aquele feijão comum, né? O feijão mulatinho, encontra o feijão humildinho, que é o fradinho, feijão preto, feijão branco. Então você tem uma variedade para compor o seu mapa de região. E aí vai ficar um trabalho bem bacana, bem colorido. Mas se você não tiver essa variedade de grãos em sua casa, você pode usar sua criatividade junto com a mamãe e com o papai. Pensem em alguma coisa que vocês possam estar colando para compor o seu mapa. A ideia é que ele fique bem colorido. Aqui eu trouxe um mapa e vocês percebam que eu deixei ele bem colorido, mas aqui eu pintei. Então, como vocês estão em casa e é uma atividade que você vai poder fazer junto com os seus pais, o bacana seria que vocês fizessem colagem em vez da pintura, tá, meus amores? A segunda atividade, vocês irão fazer no caderno de vocês, vocês irão colocar os estados que compõem a região Nordeste, vocês irão colocar as siglas que correspondem a cada estado e suas respectivas capitais, certo? Então, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.